Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre APIs, basicamente focando aí no aspecto de como coletar dados utilizando APIs com o auxílio da linguagem de programação Python. Bom, então direto ao ponto, vamos primeiro entender o que são APIs. Para isso eu vou utilizar aqui uma analogia bem simples, bastante auto-ilustrativa, que é a analogia do garçom. Então, geralmente quando você vai num restaurante, você vai se sentar numa mesa, né, e fazer o pedido do seu prato. Quem vai anotar esse pedido geralmente vai ser o garçom. Ele vai ser o responsável por transmitir, né, esse pedido para a cozinha, preparar, né, o seu prato. Uma vez que está preparado, o garçom volta, pega o prato, né, e entrega na sua mesa. Certo? Então, qual que é o papel, né, do garçom? O que ele está fazendo ali no restaurante? Ele atua basicamente como um agente, né, de transmissão, comunicação, né, de informação, de uma ponta até a outra ponta, certo? E no caso das APIs, né, analogamente, elas vão cumprir esse mesmo papel. Vão ser maneiras, né, de você comunicar, transmitir informação de uma ponta a outra, certo? Então você como cliente de uma API, imagina que uma API de coleta de dados tabulares, né, você vai pedir uma tabela para a API, a API vai anotar essa tua requisição de dados, vai passar para outra ponta, que geralmente é chamada de servidor, que é um computadorzinho, né, ligado e em execução em algum lugar do mundo, que vai processar essa sua requisição, por exemplo, fazer uma consulta num banco de dados, retornando uma tabela, e essa tabela vai ser enviada de volta para você, que é a ponta, né, do cliente, certo? Então, o funcionamento básico, né, em termos simples, de uma API é esse, certo? Em termos práticos, né, como que isso funciona? É um processo basicamente em 3 etapas, né? Então, na primeira etapa, você vai criar a sua requisição para a API, certo? Isso é feito basicamente apontando, né, uma URL base, que praticamente todas as APIs têm, né? E isso vai variar, né, de API para API, mas basicamente todas as APIs têm uma URL, um link base, que você pode utilizar, né, para transmitir informação, certo? Então você vai apontar essa URL base e tem opções, né, de você parametrizar, né, a sua consulta de dados, né, por exemplo, para uma API que retorne, por exemplo, dados tabulares, né? Então você tem como apontar ali filtros, né, campos de filtros, né, por exemplo, para obter amostras, né, da tabela de dados que você quer, certo? Então essa é a primeira etapa, você vai fazer a sua requisição. Na segunda etapa, essa requisição, né, ela vai ser processada pelo servidor, então vai ser comunicada pela API até o servidor, ele vai processar essa requisição e retornar uma que a gente chama, né, de resposta, né? Então essa resposta ela pode ser bem sucedida ou mal sucedida, né? Então depende se você preencheu ali na API, na URL base, algum campo incorretamente, algum parâmetro preenchido de forma errada, ou se de repente a API está apresentando alguma instabilidade, está fora do ar, né? Pode ser que te retorne um resultado, né, mal sucedido, né, um erro, por exemplo. Mas se estiver tudo certinho, vai te retornar um resultado de sucesso, né, com o conteúdo, né, que a gente chama, né, justamente a resposta, né, da sua requisição, né. Então você pediu ali uma tabela de dados, vai te entregar isso de volta como um resultado de sucesso. E geralmente essa resposta ela vai vir no formato que não é propício, né, para você, tão maleável, né, para você trabalhar, por exemplo, em uma análise de dados, né, na linguagem de programação. Geralmente vai vir como um arquivo de texto, um arquivo de extensão JSON e por aí vai. E geralmente você vai precisar, como terceira etapa, transformar essa resposta, né, para uma tabela, né, na linguagem de programação, no caso no Python, né, para uma tabela do tipo DataFrame, certo? Então essas são as 3 etapas que você vai percorrer para coletar um dado utilizando uma API. Então vamos ver isso na prática através de um exemplo. Vou utilizar aqui o exemplo da API do Banco Central, que é o sistema gerenciador de séries temporais, certo? Então recomendo aí que quem não conhece ainda dá uma pesquisada no Google, SGS BCB, vai ser basicamente essa telinha aqui do Banco Central, onde a gente consegue consultar várias séries temporais de praticamente todos os setores aí da economia, então, por exemplo, PIB,
Você localiza ali os menus, vai te dar várias séries temporais aí do PIB, você consegue ver aqui os dados, visualizar o gráfico e etc. Tá? Então imagine que você queira consultar, extrair, né, coletar esses dados aí para o seu ambiente de programação Python. Como que você faria isso? Aí o Banco Central ele vai disponibilizar APIs, né, para você fazer isso. Então ali no portal que está nesse link aí, de dados abertos do Banco Central, vai ter as páginas, né, para várias APIs que eles disponibilizam. Uma delas, né, é desse sistema SGS, certo? Então, acessando essa página aqui de exemplo, né, que é no caso para a série temporal ali, número 1, que é referente à taxa de câmbio, você vai ter aqui meio que um tutorialzinho, né, de como que você utiliza, né, uma dessas APIs, no caso essa daqui, né, que o Banco Central disponibiliza. E geralmente quando você acessa uma página de documentação como essa daqui de uma API, vai ter justamente essas informações, né, como que você utiliza a API. E aí geralmente você vai ter a URL base que você deve utilizar, certo? Então se você acessar esse link aqui no seu navegador, você vai estar performando, né, executando a sua requisição de dados, né, essa daqui é a resposta. É um arquivo JSON, né, com os dados que você pediu aí, nesse caso código 1, referente à taxa de câmbio aí do SGS do Banco Central. Certo? Então, esse aqui é a URL base. Aí você pode fazer personalizações, né, da sua consulta de dados. Então, as APIs geralmente vão ter parâmetros que você consegue apontar essas questõezinhas. Né? Então, quero um outro código de outra série. Então, no parâmetro código série, que entra nessa parte aqui da URL, né, você diz qual código você quer coletar. Então, se eu quero coletar lá os dados da série temporal do PIB, eu coloco aqui o código da série do PIB, certo? Eu quero coletar desde um período tal até um outro período, uma outra data X. Então, você utiliza ali os parâmetros data inicial, data final para isso, tá? E aí, esses parâmetros eles variam de API para API, assim como também, né, a URL base varia de API para API. A única coisa que você precisa saber, né, é acessar a documentação, né, geralmente vai estar disponível a documentação, né, para saber como utilizar a API. Esse aqui é um exemplo muito simples, né, muito fácil de utilizar, mas tem exemplos mais complexos. Aqui é interessante para a gente entender a mecânica, né, a intuição, para você poder se desenvolver nesse aspecto. Então vamos lá para o nosso ambiente de programação para fazer uma consulta, né, nessa API do Banco Central, tá? Então vamos abrir aqui o nosso ambiente de programação no Google Colab, certo? Vai estar abrindo aí o notebook. Vou chamar ele de PAD15, vai estar disponibilizado em um material de aula, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é importar, né, algumas bibliotecas para fazer essas requisições de dados, né? Então, vou chamar uma seção aqui de bibliotecas, vamos importar as bibliotecas necessárias. Então, importar bibliotecas. E aqui no Python, né, a biblioteca padrão para você fazer requisições, né, de APIs, geralmente praticamente todas as pessoas utilizam, né, a biblioteca request, tá? Biblioteca bem famosa no Python, né, e padrão para fazer esse tipo de procedimento. Então, requests, aí já vem pré-instalado aqui no meu ambiente, certo? Então, importei a biblioteca e agora vamos abrir uma seção aqui de coleta de dados, certo? E aí, como que você vai fazer a requisição, né, dos seus dados ali na API, nesse caso desse exemplo aí do Banco Central? Eu quero coletar esses dados aqui. A primeira coisa que você tem que apontar, né, e saber, né, é a URL, né, que você vai fazer a consulta dos dados, né? Então, você primeiro monta a URL, nesse caso que eu vou pegar esse exemplo aqui, que já vem aqui pronto, né, de graça na própria documentação, tá? Mas você poderia especificar esses outros parâmetros, né? Basta substituir aqui as informações, tá? Então, essa é a primeira coisa, saber qual que é a URL. Então, definir a URL da requisição, certo? URL base. Então, vou colocar aqui um objeto nomeado como URL, salvar ele dentro dele uma string,
com essa URL que eu copiei ali. E aí depois você vai fazer a sua requisição. Então, executar a requisição. Executar a requisição. Certo? E aí você vai utilizar a biblioteca, né, request. Então, colocar aqui, ó, um objeto resposta, 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 com que eu vou justamente fazer a requisição, né? Ela vai me retornar uma coisa, vai me tornar a resposta da minha consulta, né? Então, para isso eu vou utilizar a biblioteca requests, função get. E aí você vai apontar ali para o primeiro argumento, que é a URL, a sua URL da sua API que você quer coletar os dados, certo? Vamos imprimir aqui o resultado, executar os comandos. E aí tá aí. Então ele vai me trazer aqui um objeto de resposta, né? E aqui ele me traz o código da minha requisição que eu fiz lá para a API. No caso que esses códigos aqui que vão aparecer aqui, né? São códigos HTTP, do protocolo aí de comunicação utilizado aí na internet, né? Então, quando for status aí, status code 200, né, significa que a requisição foi bem sucedida, tá? Geralmente, se for diferente desse código 200, né, pode ser que tenha algum problema, tá? Então, é importante se atentar a isso, certo? E aí, ele me traz esse objeto aí, só que eu quero uma tabela, né, dos dados. Então, por padrão, a função vai ter ali um método chamado JSON, que ela vai me trazer, né, justamente o conteúdo, né, da resposta retornada lá pelo servidor. Então, quando você executa esse método aí sobre o objeto, ele está executando novamente, ele vai te retornar já numa representação aí de dados, né, no caso, com a extensão aí de arquivos JSON, né, os dados, né, retornados pela API, certo? E é só você pegar isso daqui e transformar para uma tabela, né? Então você pode utilizar o pandas para isso, então import pandas spd, importei aí o pandas, e aí você passa esse resultado aqui para um data frame, né, do pandas. Então, transformar resposta para tabela. Então, pd.dataframe passa ali o resultado. Deixa eu colar aqui dentro da API. Então, executa isso daqui, você vai ter, né, uma tabela. Vou salvar aqui, ó, tabela. Então, executei os comandos e agora sim eu tenho uma tabela, né, com a resposta da API. Então, a data e o valor aí da série temporal, nesse caso é a taxa de câmbio, certo? Então, esses são os procedimentos, são bem simples, né, e práticos de você fazer uma coleta de dados, né, utilizando uma API, certo? Espero que tenha ficado tudo claro, são procedimentos bem simples mesmo, certo? E aí, como último ponto de atenção que você tem que se preocupar, né, quando estiver utilizando APIs, principalmente APIs públicas, né, é que geralmente essas fontes de informação elas podem ser bastante instáveis, né? Pode ter momentos de instabilidade, pode ter momentos de elas estarem fora do ar, né? Então, de repente, se você obteve algum erro aí no momento que você for executar os comandos, é importante você acessar lá o site da instituição, nesse caso aqui do Banco Central, né? Ver se está navegando lá, se está funcionando, né? Se não estiver funcionando, né, no seu navegador, significa que também não vai funcionar, né, utilizando linguagem de programação, né, certo? Além disso, né, geralmente as APIs de dados que são públicas, né, elas vão ter limitação de requisições que você consegue fazer em um determinado período de tempo, né? Isso é questão de segurança da informação, né? Se você fizer muitas requisições ao mesmo tempo,
você vai ser identificado como um usuário malicioso que está fazendo um ataque, né, no site da instituição. Então tem que tomar cuidado para não fazer muitas requisições ao mesmo tempo. Se tiver uma aquisição muito grande de dados para fazer, quebrar ela em várias partes, né, para não dar nenhum problema e evitar que você seja bloqueado, né, pelo site da instituição, certo? E também, por fim, tem meios aí de você utilizar, né, outras funções ali do pacote requests, né, para tornar o código ali de extração dos dados, né, um pouco mais robusto do que esse código que a gente acabou de apresentar, e evitar, né, que, por exemplo, em um momento de instabilidade, o seu código, né, de coleta de dados ele venha a dar erro, né. Então você tem funções ali no requests para contornar, né, esse tipo de situação, configurar para que a sua requisição faça várias tentativas, por exemplo, fazer 5 tentativas sequenciais de aquisição de dados. Então, por exemplo, lá na primeira tentativa falhou, na segunda tentativa falhou, o site estava instável, e na terceira tentativa o site voltou ao ar, e aí você vai conseguir fazer a requisição, vai conseguir coletar os dados. Então, com o pacote request, com algumas outras funções ali, você tem como fazer essas configurações através de código, tornar ele mais robusto. É só dar uma olhada nas documentações, né, para você saber como performar isso, certo? Então, eu espero ter ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, é só mandar no suporte da análise macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.